esse aspecto pode estar atrapalhando a sua recuperação e o seu sucesso no tratamento da dor. Eu sou Caio Ferreira, sou fisioterapeuta especializado em dor, trabalho com tratamento da dor há 10 anos e nessa trajetória já atendi mais de 7.700 pessoas diferentes através de consultas particulares individualizadas. Hoje a gente vai falar sobre a nutrição aplicada à fisioterapia no tratamento da dor. Mas, Caio, o que a nutrição tem a ver com o tratamento da dor? Vamos por partes. É sabido, atualmente, segundo a literatura científica, que quanto mais comorbidades o paciente com dor crônica tiver, mais complexo se torna o tratamento dele. Hoje é sabido também que quando não conseguimos afetar diretamente a intensidade da dor, devemos atacar com prioridade máxima as comorbidades mais modificáveis pelo estilo de vida. Dentre essas comorbidades estão desbiose intestinais, síndromes de intestino irritáveis e várias outras disfunções que são altamente modificáveis pelo comportamento alimentar. É óbvio, você me ouviu falar que eu sou um fisioterapeuta e jamais eu vou prescrever uma dieta para você. Isso literalmente não vai acontecer. Mas eu preciso ter, através de um inquérito alimentar básico, a noção dos nutrientes, dos macronutrientes que os meus pacientes com dor crônica comem, para saber se as doses para nossa prescrição de exercício estão adequadas para proporcionar recuperação muscular. E quando não estão adequadas, nós falamos sobre um acompanhamento nutricional, não somente para a recuperação, mas também para todos os problemas que a gente falou anteriormente. Então vamos supor que você é um paciente que está com sobrepeso, está com obesidade e tem dor crônica. É óbvio que hoje a gente sabe que 1 grama de proteína tem 4 calorias, 1 grama de carboidrato também tem 4 calorias e 1 grama de gordura tem 9 calorias. E um raciocínio simplista seria reduzir ao máximo a gordura para reduzir as calorias e você emagrecer. Só que as gorduras estão diretamente ligadas à absorção de determinados nutrientes, de determinadas vitaminas, portanto elas não podem ser erradicadas da sua alimentação. As proteínas estão fortemente ligadas ao funcionamento cerebral, assim como os carboidratos, e a recuperação muscular pós-exercício físico, que é a nossa ferramenta fundamental de tratamento. Só para você ter uma ideia, eu botei uma pesca aqui, para você obter cerca de 35 gramas de proteína, você precisa de 100 gramas de carne vermelha. Então, não é porque você está comendo 100 gramas de carne que você está ingerindo 100 gramas de proteína, tá? Para você consumir 27 gramas de proteína, você precisa de no mínimo 100 gramas de peixe. Soja, para você ter 17 gramas de proteína, você precisa de 100 gramas. Para você ter 6 gramas de proteína, você precisa de um ovo inteiro. Olha que louco. Para você consumir 23 gramas de proteína, você precisa de 100 gramas de um filé de frango. E a depender do modo como você prepare, pode ser que essas proteínas não estejam nessa quantidade determinada. Então vamos fazer um cálculo muito básico. Para eu ter uma recuperação muscular plena, eu preciso ingerir de 1,5 a 2,2 gramas de proteína por quilo corporal. Eu tenho 100 quilos, eu preciso consumir de 1,5 a 2,2 gramas de proteína por peso corporal. Vamos agir gradativamente. Vamos supor que o seu nutricionista colocou você para 100 quilos, consumir 150 gramas de proteína. Se 1 grama de proteína tem 4 calorias, 150 gramas de proteína tem 600 calorias. É claro que você vai ter que fazer um balanço energético para que você consuma carboidratos ao acordar, na refeição principal do almoço e antes de dormir. Prioritariamente que esses carboidratos sejam consumidos na sua janela de treinamento, antes do treino e depois do treino, e eles vão reduzindo ao longo do tempo na hora de dormir em quantidades, né? Para que você não tenha picos de insulina muito elevados, para que você não fique pré-diabético, por exemplo, e para ainda assim essa quantidade de carboidratos seja adequada para favorecer a sua recuperação muscular. E isso quem vai fazer é o nutricionista, jamais será outro profissional. O que eu quero falar sem indicar, não estou ganhando nada para isso, tá? Isso é um recebido pago, eu não ganhei, vou até ocultar a marca, mas isso aqui é um pote de proteína em pó. Nesse pote de proteína em pó, eu tenho 21 gramas de proteína para cada 35 gramas de pó. Então, isso aqui a gente chama de whey protein. A whey protein é uma ferramenta extremamente importante para você bater as quantidades de proteína que você não está conseguindo na sua comida. Então pode ser, por exemplo, que você esteja em processo de déficit calórico orientado pelo nutricionista, seja obeso, está começando a emagrecer, e aí na sua corrida, no seu ciclismo, na sua natação, na sua musculação, você começa a sentir uma lesão. Então você começa a, por exemplo, se desmotivar. Você começa a se desmotivar porque sentiu a lesão e vai parar de emagrecer. Aí começa a ter um comportamento alimentar exagerado. Nesse caso, o seu acompanhamento nutricional precisa de um fisioterapeuta. E é isso que a gente tem visto no dia a dia. Os pacientes param a atividade física por causa da dor. E aqui a gente tenta fazer com que vocês não parem controlando a dose de exercício. Só que essa dose de exercício, muitas vezes, o paciente e até o nutricionista acredita, ele está fazendo fisioterapia. Porque não conhece o que é uma fisioterapia baseada em evidência que nós praticamos, que é fundamentada por exercícios e que, por exemplo, para pacientes com fibromialgia, síndrome de dores crônicas generalizadas, de difícil manejo, os exercícios precisam ser em intensidade moderada a intensa. Portanto, o paciente sai daqui, vou fazer uma analogia, tá? O paciente sai daqui achando que fez crossfit, de tão suado, de tão cansado que eles saem daqui. E isso não se restringe a adultos jovens, adolescentes, né, a homens de meia idade, mulheres de meia idade. Isso
se aplica também, isso não se aplica somente à população com a faixa etária mais baixa, mas isso se aplica também aos pacientes idosos. Eu tenho pacientes idosos de 73, de 82 anos, fazendo agachamentos com saltos e aterrissagens aqui no consultório através de teleconsultas. Então a demanda energética é muito grande da nossa fisioterapia. E se você não está batendo a cota de proteína para recuperar a musculatura, para que seu intestino funcione bem, para que você tenha uma boa permeabilidade da membrana e não deixe com que o lixo, as toxinas do seu organismo migrem pela permeabilidade da membrana alterada para sua corrente sanguínea e gerem mais comorbidades que atrapalham a recuperação da dor crônica. Nesse ponto do vídeo, você com certeza entendeu que não é só sobre fazer um déficit calórico para emagrecer, não é só sobre fazer uma manutenção calórica para manter o seu peso que você adquiriu, não é só fazer um superávit calórico para que você ganhe massa muscular, como você deseja para o seu objetivo, mas sobretudo é comer para se nutrir, comer para ter saúde, comer para que o funcionamento do seu cérebro seja pleno. Afinal, é o cérebro que vai liberar opioides, analgésicos na sua corrente sanguínea. Mas chega um momento que se a dose do meu exercício não estiver compatível com o que o paciente se alimenta, a gente começa a ter estresse oxidativo, a gente começa a ter uma recuperação ruim, a gente começa a ter uma alta irritabilidade, a gente começa a ter privação de sono, a gente começa a ter indisposição, a gente começa a perder concentração no trabalho para as tarefas que realmente importam no dia a dia. Então, eu tô fazendo esse vídeo aqui para conscientizar você que o que você come interfere no controle da dor. Não somente pelos exercícios que nós prescrevemos, mas também pelo processo neurobiológico de controle da dor através da hipoalgesia induzida pelo exercício. Traduzindo e trocando em miúdos, para você que é leigo, o exercício ele é capaz de liberar analgésico na sua corrente sanguínea e controlar sua dor. Mas para isso eu preciso de uma dose. Essa dose precisa ter determinada intensidade. Essa intensidade precisa ter determinada frequência. Essa frequência precisa ser sobrecarregada semana após semana para manter você com a dor controlada, para manter você no processo de controle da dor. Se eu estou evoluindo seus exercícios e sua alimentação não está acompanhando, meu amigo, fatalmente você vai quebrar. E a gente vai ter que reduzir a dose. Só que reduzindo a sua dose, o efeito no controle da dor já não passa a ser o mesmo. Por isso, colegas fisioterapeutas, colegas médicos, colegas educadores físicos, você precisa ter um conhecimento básico de nutrição para orientar o seu paciente no inquérito alimentar básico. O que é que você come na média de manhã, de tarde, no almoço, na janta, na ceia, no lanche da manhã. E você coloca isso num aplicativo, MyFitnessPal, Fat Secret, aplicativos gratuitos, para você ver quantas calorias o paciente está comendo na média, você vê quanto de proteína o paciente está consumindo e você vê qual o peso corporal dele. Sim, isso é um trabalho que os nutricionistas já fazem. Mas se o seu paciente com dor crônica não estiver evoluindo, não tiver condição de pagar um nutricionista, você vai negligenciar esse conhecimento? Então, através do inquérito alimentar básico, a gente consegue calcular se a dose de proteína está dentro dessa zona de 1,5 a 2,2. E, por exemplo, existem pacientes que têm refeições... O geral da refeição do paciente é focado em carboidratos e gorduras e tem pouquíssimas proteínas. Eu acabei de avaliar um paciente que come um ovo de manhã, um frango meio-dia e o resto, frango, carne ou peixe meio-dia, e o resto é carboidrato. Então, um paciente que tem 115 quilos, está com dor crônica lombar, precisa fazer exercício e não bate 0,8 grama de proteína por quilo por peso corporal. A gente fez a recomendação do nutricionista, ele tem poder aquisitivo para procurar, mas a gente já recomendou. Meu amigo, a sugestão aí para que você se recupere bem dos nossos exercícios é aumentar a quantidade de proteína. Esse frango do almoço precisa se repetir no jantar. Esse ovo do café da manhã precisa se reproduzir na ceia. Quiçá você precisa dobrar a quantidade disso aí para ver como é que seu corpo vai reagir, para que você bata pelo menos 1,5 grama de proteína por quilo corporal. E isso pode fazer com que você durma melhor, com que os seus processos intestinais funcionem de uma maneira mais efetiva. Isso pode fazer com que você recupere sua musculatura muito melhor dos nossos exercícios. E por fim, você tenha sucesso no tratamento fisioterapêutico. E na alta do tratamento fisioterapêutico, imagina, o paciente vai para uma musculação, vai para uma corrida. A demanda energética vai aumentar ainda mais, ele vai precisar de um aporte proteico melhor, de uma distribuição do carboidrato muito melhor, e ele não tem consciência de nada disso. Então, se você não começa a explicar isso para ele, ele não entende que precisa do nutricionista. Ao passo que os pacientes com barreira de recuperação por estresse psicológico, por ansiedade, por depressão ou por qualquer transtorno psicopatológico, se você não tem o conhecimento básico da psicologia para entender a educação em ciência moderna da dor, que não é um procedimento exclusivo do psicólogo ou do psiquiatra, é um procedimento que todo profissional da saúde precisa conhecer, o paciente não vai te dar abertura para falar sobre possíveis conflitos emocionais que estão colocando ele na tomada e colocando o sistema nervoso central em alerta o tempo todo. Então ele nunca vai entender que ele precisa do psicólogo. Ao passo que os colegas ortopedistas, os colegas da educação física, se não tiverem um conhecimento básico de ciência do movimento humano, nunca vão fazer com que os pacientes entendam que não basta só fortalecer, que não basta só tomar um anti-inflamatório ou analgésico, que não basta só fazer uma infiltração de corticoide. Eles nunca vão ter consciência que precisam de um fisioterapeuta. E aí quem é que é prejudicado? O paciente, claro, mas você, educador físico também, que ele vai perceber que não está funcionando treinar com você.
Porque você não foi capaz de dar uma consciência para que ele saiba que precisa do fisioterapeuta junto com você. Você, colega médico, vai se tornar um mero prescritor que vai ver pacientes aleatoriamente sem mudar, sem ter significado na vida do paciente, porque você não foi capaz de dar informações para que aquele paciente entenda que precisa do fisioterapeuta com você. Cada vez mais, a abordagem no tratamento da dor precisa ser multimodal. Multimodal quer dizer que os pacientes precisam ter conhecimentos básicos para terem autonomia na prescrição do seu exercício terapêutico para controle da dor, na prescrição do seu exercício do ponto de vista de treinamento para estética, emagrecimento, para hipertrofia e todos os benefícios que a educação física faz muito bem, para uma orientação de dietética e grupos de substituições alimentares quando ele não tiver disponibilidade, para que ele não tenha acesso livre ou escolhas ruins na sua alimentação, para que o seu intestino, que é o nosso segundo cérebro, que é um dos maiores produtores de serotonina do nosso organismo, possa funcionar muito bem, né, pessoal? Então, eu acho que nessa altura do vídeo, como falei anteriormente, você já entendeu quão importante é o aspecto nutricional aplicado ao tratamento da dor, e isso não diz respeito somente à minha profissão de fisioterapia, como eu falei, como os vários exemplos que eu disse anteriormente. Se você é médico, se você é nutricionista, se você é fisioterapeuta, se você é educador físico, você precisa ter algum grau de conhecimentos básicos, de noções, nas outras áreas profissionais, para poder orientar o seu paciente, para entender que ele precisa de outro profissional. Em alguns casos ele vai precisar. Você não vai ser o mágico, não vai ser o salvador da pátria para esse paciente, não. Então, eu gosto sempre de dar um exemplo, assim, que às vezes os pacientes, ao fazer autorrevelações de suas vidas durante o tratamento da dor, eles choram na nossa frente. E quando isso acontece, é muito legal, não pela experiência ruim do paciente, né, mas porque ele torna consciente algo que estava inconsciente. Ou ele verbaliza algo que ele tinha vergonha de falar e que estava afetando ele no seu eu, no seu âmago, no seu interno, sabe? No aspecto emocional, no aspecto valorativo, no aspecto cognitivo, no aspecto familiar. E quando eu faço uma pergunta, olha, faz sentido para você que esse fator de estresse psicológico possa estar te colocando em estado de tensão contínua e você acha que a dor intensifica quando você está nesse processo de tensão, e os pacientes dão risada depois. E no final eu falo, como é que você está se sentindo? Não, tô me sentindo melhor, tal. Testa aí de novo o seu movimento que estava doendo. Não, tá doendo menos. Olha só. Eu faço ele ter um entendimento que só de reconhecer o processo psicológico pelo qual ele está sofrendo, a intensidade da dor já reduziu, porque ele trouxe à tona no consciente. É como se ele tivesse reduzido a atividade elétrica da amígdala, que detecta ameaça, e aumentado a atividade elétrica do bulbo rostroventral medial, que libera analgésico. Então só o entendimento do processo fez ele ver que a dor melhorou, conversando comigo. E aí eu faço assim, ó. Se foi tão bom conversar comigo sobre esse problema, imagine se você tivesse conversado com um psicólogo, com um profissional que realmente tem habilitação, tem técnica para saber o que te dizer em cada um desses aspectos, para saber o que te perguntar, para aplicar a terapia cognitiva comportamental em você. Não seria muito mais legal? E aí o paciente começa a se conscientizar que ele precisa de terapeuta. Agora, se eu ficasse aqui, não, é sua postura ruim, não, é sua fraqueza muscular, não é porque está inflamado, não porque falta alongamento. Quando é que ele ia entender que ele precisava de psicólogo? É a mesma coisa nas outras áreas. Às vezes o paciente acha que come bem, que come direito. E o inquérito alimentar mostra que ele bota um bocado industrializado para dentro, que você sabe que faz mal. Às vezes o paciente acha que ele bebe água bem. Aí você faz um inquérito hídrico simples. Ele não chega nem na metade da quantidade de água que ele precisa pro peso corporal que ele tem. Entende? Então a gente precisa ter essa noção de que alimentação, exercício físico, higiene do sono, controle de estresse, hidratação, são as 5 habilidades que vão fazer os pacientes controlarem a dor, tá? E reitero, para todos vocês que me assistem, eu sou fisioterapeuta, eu sou especializado em dor crônica, eu trato dor, e para tratar dor com eficiência eu preciso ter noção desses conceitos. Eu não estou prescrevendo dieta para o meu paciente, eu não estou prescrevendo treinamento físico para o meu paciente, eu não estou passando remédio para o meu paciente, eu não estou aplicando terapia psicológica no meu paciente, eu estou aplicando fisioterapia baseada em evidência. E isso faz com que meus pacientes reconheçam cada vez mais a importância dos outros profissionais que me assessoram e assim fica muito mais fácil, didático, encaminhar esses pacientes para nutricionista, educador físico, psicólogo, médico e por aí vai. Os pacientes aceitam as indicações. O que acontecia anos atrás? Não, você precisa de psicólogo. Não, isso aí é psicológico. A dor é da sua cabeça. Não, não é assim que acontece. O paciente tinha um backfire effect na hora e não voltava nunca mais e não aceitava indicação. E quem era maluco era eu. Então, quando eu comecei a aprender a habilidade de comunicação para falar sobre isso com meus pacientes começaram a melhorar muito mais. Minhas parcerias com outros colegas da nutrição melhoraram muito mais. Minhas parcerias com outros colegas da psicologia melhoraram muito mais. E eu desejo isso pra você também, se você for profissional. E pra você que é paciente e assistiu esse vídeo, com certeza você sabe agora o que é um tratamento baseado em ciência e o que é um tratamento baseado em achismo do profissional que pode estar te acompanhando aí. Você deita na maca e só recebe técnica, só recebe explicação rasa.
E o pior de tudo, você não melhora, tá bom? Um grande abraço, movimento é vida.